E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha aí, eu e Camila novamente aqui, só que agora a gente vai trabalhar com algumas questões para vocês entenderem como o Enem cobra variação linguística, beleza? Então é importante que, a vocês verem eu trazendo uma questão, pause o vídeo, leiam o texto da questão, reflitam e procurem ver o que é que vocês entenderam do texto. Beleza? Aí depois vocês soltam o vídeo e aí eu vou fazer a leitura do texto e ler as alternativas para juntos sabermos qual é a alternativa correta. Beleza? Então vamos lá. Questão 1. Uma língua, múltiplos falares. Desde as suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilíngue. Havia cerca de 1,2 mil línguas faladas pelos povos indígenas. O português, trazido pelo colonizador, tampouco era uma língua homogênea. Havia variações dependendo da região de Portugal de onde ele vinha. Há de se considerar também que a chegada dos falantes de português acontece em diferentes etapas, em momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de portugueses com índios e, além dos negros da África, vieram os italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com suas línguas. Abre aspas. Todo esse processo vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes. Fecha aspas, afirma o linguística da Unicamp. Daí que na mesma São Paulo pode-se encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniran Barbosa, que eternizou suas composições o sotaque típico de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado R retroflexo, aquele R dobrado que, junto com a letra I, resulta naquele jeito de falar como carne e poeta, né? Característico do interior de São Paulo. Vamos agora para o enunciado, né? A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos da identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é resultado da letra A, imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas. Errado, né? Porque a imposição da língua oficial não mitigou completamente a influência da língua existente já no território brasileiro. Vamos aqui para a letra C, para que vocês possam entender o que é que está certo e o que é que está errado. Letra C. Sobreposição das línguas europeias sobre as africanas e indígenas? Não, pois ainda que o português tenha se tornado a língua oficial, isso não exclui a contaminação das outras línguas. Letra D. Heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador? Está errada, né? Porque isso é apenas um dos aspectos que faz com que o Brasil seja multilíngue, né? E letra E. Preservação dos sotaques característicos dos imigrantes? Errado, pois não se fala aqui sobre preservação de sotaques, mas sim sobre colaborações e contaminações, beleza? Então nós ficamos com o quê? Com a letra B, interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes, né? Por que isso, pessoal? Porque a gente percebe que o texto ele aponta que mesmo antes da chegada dos portugueses, o Brasil já era multilíngue, né? Como vocês podem ver aí, ó. O Brasil já era multilíngue, porque havia muita diversidade entre os povos que viviam aqui. E além disso, o português dos colonizadores também não era homogêneo, né? Então, ao primeiro encontro, portugueses e indígenas, né? Que aí acresceu-se o quê? A população negra e posteriormente os imigrantes italianos, japoneses, alemães e árabes. Então, a gente pode se apontar o quê? Que a diversidade linguística resulta da interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes. Então, a alternativa correta aí é a letra B, beleza? Então vamos para a questão 2. Peão se ao mesmo tempo que Benona entra, né? Benona, Eurico, Eudório Vicente está lá fora e quer falar com você. Euricão responde: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Benona continua: mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Euricão: você que foi noiva dele, eu não. Benona responde: isso são coisas passadas. E aí Euricão diz: passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora
Parece que ouvi dizer que eu tenho um tesouro e vem louco atrás dele, sedento, atacado de verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro da molesta, como um urubu atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. Santo Antônio há de proteger a minha pobreza e a minha devoção. Né? Nós temos aí do Santo e a Porca, né, de Ariano Suassuna, esse diálogo, né? Então, vamos lá. Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da molesta contribui para, vamos lá, letra A, marcar a classe social das personagens? Não, porque o regionalismo não são os marcadores de classe social. Letra C, enfatizar a relação familiar entre as personagens? Também não, porque vai enfatizar a relação, o que enfatiza as relações familiares são as expressões como minha irmã, que está aí no vocativo. Né? Letra D, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares, né? Aqui tem um erro aí, pessoal, mas é sinalizar, beleza? Sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares? Também não. Por quê? Porque essas expressões não tem nada a ver com o gênero, né? E nós temos a letra E, demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Também não, né? Porque ela demonstra mais um descontentamento do que um tom autoritário, né? Então nós ficamos com a letra B, né? Caracterizar os linguistas de uma região, né? Por quê? Porque as palavras destacadas são típicas da região do Nordeste, né? Lá aqui no Brasil. Então, a alternativa mais justa, né? E certa é essa letra B, beleza? Vamos agora para a terceira questão, né? Aí começa. Conta numa anedota que certo dia Rui Barbosa saiu às ruas da cidade e se assustou com a quantidade de risos existentes nas placas das casas comerciais e que, diante disso, resolveu instituir um prêmio em dinheiro para o comerciante que tivesse o nome do seu estabelecimento grafado corretamente. Dias depois, Rui Barbosa sai à procura do vencedor. Satisfeito, se encontrou a placa vencedora. Alfaiataria Águia de Ouro. No momento da entrega do prêmio, ao dizer o nome da alfaiataria, Rui Barbosa foi interrompido pelo alfaiate premiado que disse: seu Rui, não é Águia de Ouro, é Águia de Ouro, né? Então, a gente vai agora para... Aí diz, né? A variação linguística afeta o processo de produção do sentido no texto. No relato envolvendo Rui Barbosa, o emprego das marcas de variação objetiva. Letra A. Evidenciar a importância de marcas linguísticas valorizadas na linguagem coloquial. Errada, porque não há normalmente a ideia de valor sobre as marcas do falar coloquial. Pelo contrário, esse falar é muitas vezes fruto do preconceito linguístico, né? Letra B. Demonstrar incômodo com a variedade característica de pessoas pouco escolarizadas? Também não, porque o objetivo aqui não é produzir uma crítica, mas sim gerar um efeito de humor, beleza? Letra D. Criticar a linguagem de pessoas originárias de fora dos centros urbanos? Também não, porque o texto não produz crítica aos modos de falar, apenas aponta a diferença entre a forma escrita e a forma oral da língua, beleza? Letra E. Estabelecer uma política de incentivo à escrita correta de palavras? Também não, porque o texto não promove incentivo a outras formas de falar, apenas relata uma situação. Então nos restou o quê? A letra C, né, que diz: estabelecer um jogo de palavras a fim de produzir efeitos de humor. Correto, pessoal. Porque o efeito de humor está na confusão entre águia e aguia, né? Um equivalente para agulha. Digamos assim, o nome do estabelecimento está grafado no modo como uma parcela da população pronuncia a palavra agulha, beleza? Então é algo não compreendido por Rui Barbosa no texto. Então a alternativa correta é a letra C, beleza? Agora vocês vão continuar aí com Camila. Espero que vocês tenham compreendido. Se no primeiro momento vocês sentirem dificuldade, volta um vídeo e assista novamente. Valeu, pessoal. Boa sorte no Enem. A questão tem o texto A Língua Tupi no Brasil.
Há 300 anos, morar na vila de São Paulo, de Piratininga, peixe seco em tupi, era quase sinônimo de falar língua de índio. Em cada 5 habitantes da cidade, só 2 conheciam o português. Por isso, em 1698, o governador da província, Arthur de Sá Menezes, implorou a Portugal que só mandasse padres que soubessem a língua geral dos índios, pois aquela gente não se explica em outro idioma. Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII, graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas. As bandeiras. Expedições ao sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam português ou expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o paulista que destruiu o quilombo dos Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como um bárbaro que nem falar sabe. Em suas andanças, essa gente batizou lugares como Havaiandava, lugar onde o índio corre, Pindamonhangaba, lugar de fazer anzol, e Itu, cachoeira. E acabou inventando uma nova língua. Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos diferentes, conta o historiador e antropólogo João Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. Isso mudou o tupi paulista que, além da influência do português, ainda recebia palavras de outros idiomas. O resultado da mistura ficou conhecido como Língua Geral do Sul, uma espécie de tupi facilitado. Agora a questão. O texto trata de aspectos socio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena a. Contribuiu efetivamente para o léxico com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. B. Originou o português falado em São Paulo no século XVII, em cuja base gramatical também está a fala das variadas etnias indígenas. C. Desenvolveu-se sob influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses vindos de Lisboa. D. Misturou-se aos falares africanos em razão das interações entre portugueses e negros nas investidas contra o quilombo dos Palmares. Ou E. Expandiu-se paralelamente ao português falado pelo colonizador e juntos originaram a língua dos bandeirantes paulistas. Vamos começar pela letra E. A letra E ela está incorreta, porque não pode-se dizer que o português falado pelo colonizador ele tenha se expandido da mesma maneira, já que era a língua falada na época no Brasil. Letra D. Ela está incorreta, pois não há no texto a menção do contato com os africanos nesse momento. Então, não pode-se dizer que foi em razão das interações entre os portugueses e negros, né? Porque não teve contato com os africanos. Alternativa C. Desenvolveu-se sob a influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses. Ela está incorreta, pois a língua ela não foi imposta ou ensinada pelos padres portugueses. Foi inclusive pedido que fossem enviados padres que soubessem falar a chamada língua geral dos índios, né? Então essa está incorreta. A letra B ela está incorreta, pois o que se falava na época sequer era português, mas era algo definido como tupi facilitado. Então a gente percebe pelo texto que o tupi ele contribuiu muito efetivamente para a construção da língua na região de São Paulo. E muitas palavras que utilizamos até hoje são de origem tupi. E um dos usos destacados no texto é justamente a atribuição do nome dos lugares onde, de acordo com a ação que ocorria lá, né? Então, a alternativa correta é a letra A, contribui efetivamente para o léxico, com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. Agora, a quinta questão. Na quinta questão temos o texto da corrida de submarino, a festa de aniversário no trem. Leitores eles fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Falar caraca, cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio. Dizer meu irmão e é mesmo para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito. O ele é um querido. É uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. Agora a nossa questãozinha.
Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. A respeito desse repertório, atesta-se, letra A, a desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos. B, inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas. C, reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes. D, identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. Ou letra E, variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. Bom, a alternativa A, ela está incorreta, pois não é um requisito para ambientes urbanos, né? Mas sim uma possibilidade quando se pensa nos falares regionais. B, ela também está incorreta, pois não há adequação nas situações apresentadas, né? Não há problema nenhum em desobedecer às normas nesses contextos. Letra C, está incorreta, pois ele não se aponta que esse seja um traço da classe social, mas sim regional do carioca. A alternativa E também está incorreta, pois não se aponta que esse seja um traço de faixa etária, mas sim regional do carioca. Então, nesse sentido, os itens típicos do falar carioca no texto, eles são muito ligados aos aspectos culturais do local. Por exemplo, as relações sociais, o lazer, o modo de tratar conhecidos e desconhecidos, entre outros aspectos. Então, dessa maneira, a alternativa correta é a letra D, identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. Agora, a nossa última questão, a questão 6, temos o texto em bom português. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado. Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. E irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na calçada, viajarão de trem, de ferro, e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que a. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. B. Utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. C. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. D. A pronúncia e o vocábulo são aspectos identificatórios da classe social a que pertence o falante. Ou letra E. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas essas regiões. Vamos começar pela letra E, né? A letra E ela está incorreta, pois o texto aponta para as variações da língua portuguesa, não a uniformidade. Letra D também está incorreta, pois a diversidade apontada é a de idade, de geração, não de classe social. A letra C também está incorreta, pois a diversidade apontada é de idade, de geração, não geográfica. A alternativa A também está incorreta, pois o texto apenas aponta as diferenças sem incentivar nenhum dos usos especificamente, né? Então, o texto aponta para os modos de falar ligados às diferenças geracionais. Dizer sua senhora ao invés de dizer sua mulher, por exemplo, ele aponta para um modo de falar que era mais comum, né, no passado. E muitas vezes, porém, pessoas mais velhas não perdem alguns hábitos linguísticos e seguem falando do modo como se falava anteriormente, né? E isso demonstra que, na comparação entre diferentes gerações, pode-se perceber bem as inovações no léxico. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A,
o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. Bom, pessoal, finalizamos aqui mais um vídeo, né? Agradeço todos vocês que estão assistindo aí. Boa sorte no Enem e te esperamos na universidade, tá?